Olá, turma. Estamos iniciando mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Auricélia Barroso e vamos lá. Hoje nós iremos estudar sobre o movimento de rotação da Terra. Esse movimento de rotação consiste no deslocamento da Terra em torno de si mesma, circulando-se ao redor do seu eixo imaginário, como vocês podem observar no desenho. E esse período ele dura 23 horas e 56 minutos. Na altura do Equador, a velocidade desse movimento é de 1.666 km por hora. Como consequência desse movimento de rotação da Terra, há uma sucessão de dias e noites. O período de rotação é de aproximadamente 24 horas. Observem a figura novamente, e a Terra está inclinada. Não é uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus em relação ao seu eixo perpendicular, ou seja, por isso que ela fica um pouco inclinada. Continuando os movimentos. Então, ao longo do dia, nós teremos a impressão de que o Sol que se desloca no céu de leste a oeste. Nós temos de leste para oeste. Na realidade, nós temos essa impressão. Chamamos esse movimento de movimento aparente dos astros. Mas o que realmente ocorre é que a direção do movimento da rotação da Terra acontece de oeste para leste. Ou seja, a posição leste vê ao nascer do Sol primeiro que o oeste, como vocês estão vendo aqui na figura. E agora nós temos o movimento de translação da Terra. Vimos o de rotação, agora iremos ver de translação. A Terra, juntamente com os astros, os outros planetas do Sistema Solar, realizam ao redor do Sol um movimento. É o chamado movimento de translação. Esse movimento de translação da Terra tem como uma principal consequência a ocorrência das estações do ano. Nós temos várias estações do ano. Quatro. Ele é também a base para a divisão do tempo. De acordo com o antigo calendário egípcio, a duração do ano civil era de 375 dias. No ano 46 a.C., os romanos corrigiram o calendário, acrescentando as 6 horas, que não existem no calendário anterior. Continuando aqui o movimento altera-se, a velocidade do movimento, ela altera-se conforme a Terra aproxima-se da distância do Sol. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade, quanto mais afastada, menor. Em relação ao Sol, quando ocorre o afastamento do planeta Terra em relação ao Sol, denomina-se diafélio, que é a distância entre a Terra e o Sol. Essa distância é de aproximadamente 152 milhões de quilômetros. Quando ocorre a aproximação da Terra com o Sol, denomina-se periélio, que é a distância entre a Terra e o Sol, de aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Assim, quando a Terra encontra-se no afélio, sua velocidade torna-se reduzida. E quando a Terra encontra-se no periélio, a velocidade de translação é maior. Observem aqui no desenho. Aqui nós temos os exercícios. Pesquise e responda no seu caderno. São 4 questões. Essa foi a nossa aula de hoje. E até a próxima.